Em nosso estudo de hoje, a lição 177 do livro Palavras da Vida Eterna, na esfera do reajuste. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 7. Empeços e provações serão talvez os marcos que te assinalem a estrada hoje. Diligenciemos, porém, com a reencarnação, a retificar os erros e a ressarcir os débitos de ontem, para que a luz da verdade e o apoio da harmonia nos felicitem o caminho amanhã. A questão intrincada que te apoquenta agora quase sempre é o problema que abandonaste sem solução entre os amigos que em outro tempo se rendiam confiantes ao teu arbítrio. O parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo via de regra é a mesma criatura que em outra época arrojaste ao desespero e à perturbação. Ideais nobilitantes pelos quais toleras agressões e zombarias, considerando-te incompreendido ceareiro do progresso em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste, insultando a sinceridade dos companheiros que a ele se associavam. Calúnias que arrostas, crendo-te guindado aos píncaros da virtude, pela paciência que evidencias, habitualmente nada mais são do que o retorno das injúrias que assacaste noutras eras contra irmãos indefesos. Falhas do passado procuram-te o espírito responsável, seja no corpo, na família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. E necessário vos é nascer de novo, disse-nos Jesus. Bendizendo, pois, a reencarnação, empenhemo-nos a trabalhar e aprender de novo com atenção e sinceridade para que venhamos a construir e acertar em definitivo. É aquela máxima que a gente costuma ouvir bastante, né? Nada acontece por acaso. Tudo o que está acontecendo na nossa vida tem uma explicação dentro do campo da evolução, dentro do campo do reajuste, dentro do campo do resgate que a gente precisa para poder estar seguindo a nossa jornada enquanto espírito que somos, espíritos imortais que somos. Emmanuel hoje, ele traz para a gente aquele versículo que está no Evangelho de João, na conversa de Jesus com o senador fariseu Nicodemos, quando ele fala, não te admires de eu te dizer que importa-vos nascer de novo, e explica para a gente que o objetivo da reencarnação, de você estar aqui na carne de novo, é o seguinte, é retificar erros e ressarcir os débitos de ontem. E que vão acontecer diversos problemas em que não é uma nem duas, muitos espíritos vão estar confirmando essas informações que o Emmanuel está trazendo para a gente. Ele vem falar para a gente, olha, a questão intrincada que está atrapalhando a gente agora é aquele problema que a gente abandonou sem solução lá atrás, entre os amigos, né, em outro tempo, que em outro tempo se rendiam confiantes ao teu arbítrio. Então, o que acontece é, ele está querendo dizer que em algum momento da evolução a gente estava aí liderando algumas atividades, tinham pessoas junto com a gente, e de repente a gente, pelos nossos comportamentos, a gente abandonou aquela atividade, a gente deixou um montão de amigo perdido também. Então agora a coisa está acontecendo com a gente dentro do mesmo parâmetro, mais ou menos, né, do que a gente fez lá atrás, para a gente estar continuando de onde a gente parou. Depois ele vem falar aqui, ó, o parente complicado que julgas carregar por espírito de heroísmo é a mesma criatura que lá atrás também a gente trouxe desespero, trouxe perturbação para ele. E é interessante que todos nós temos parentes complicados em nossas vidas e alguns que parecem realmente estar muito ligados ao nosso passado, a coisas que a gente está... A gente tem a impressão, está faltando palavra aqui, mas assim, a gente tem a impressão de que o vínculo não vem de agora. É muito claro para cada um de nós. Depois ele vem falar aqui de uma coisa que é muito familiar, pelo menos aqui no caso particular.
ideias nobilitantes pelas quais tolera as agressões e zombarias, considerando-os incompreendido ceareiro do progresso em muitas ocasiões, são aqueles mesmos princípios que outrora espezinhaste. Então, muitos de nós que estamos hoje na fileira do espiritismo, sofrendo a incompreensão dos parentes, convivendo com parentes que vão ficar resistentes até o final da encarnação. Não vai ser aquela coisa que vai ser mudada de uma hora para outra, não vai. A gente está convivendo com espíritos que realmente eles não aceitam os mesmos princípios e não vão receber goela abaixo esses princípios também. Mas por quê? Porque a gente também no passado, a gente também conviveu com pessoas que estavam trazendo esses princípios mais nobres e a gente ali estava resistindo por conta dos dogmas religiosos, por conta dessa presunção da gente ter o privilégio da verdade absoluta que a gente traz de outras religiões, e até mesmo a falta de respeito também com as pessoas que são de outras religiões também, né? A gente sempre se achando superior, né, por ter esse ou aquele princípio. Então, a nossa maneira de agir vai estar determinando que daqui a pouco o que vai estar acontecendo com a gente. Eu tenho uma amiga que ela fala muito assim, né? Forever alone, eu estou sempre, para sempre sozinha. E, na verdade, esse forever alone significa que no passado também a gente também agiu muito contrário a alguns princípios que a gente esposa hoje, e agora a gente está sofrendo também resistências, né, daqueles que estão convivendo com a gente. Depois ele vem falar para a gente, calúnias que arrostas, querendo te guindar aos píncaros da virtude pela paciência que obedeci, habitualmente não são os retornos das injúrias também. Calúnias é o quê? Daqueles crimes contra a honra que a gente estuda no direito penal, calúnia, difamação e injúria. A calúnia é você dizer que alguma pessoa cometeu alguma coisa que é crime catalogado pelo Código Penal. Por exemplo, roubar é crime. Então a pessoa fala assim, fulano roubou. Então está caluniando. Agora, quando não é crime, é simplesmente uma coisa que, né, pode ser o tal do bullying, que as pessoas falam muito hoje, seria só uma difamação. Por exemplo, você falar que, por exemplo, fulano é gay, né? A pessoa pode ficar chateada com essa informação, né, com essa afirmação, mas ser gay não é um crime catalogado pelo Código Penal. Então a diferença é essa, né? Quando for calúnia e difamação, e quando for injúria, está usando o adjetivo de maneira direta, pode ser tanto calúnia como difamação. Você vai falar que a pessoa é ladrão ou é gay, está usando o adjetivo ali mesmo, né? Então, na verdade, você está usando esses termos e você está tendo o retorno das injúrias que você também usou em outra época contra irmãos em defesa, aquela pessoa que não perdoa as falhas alheias e está recebendo agora de volta. Emmanuel chama atenção para a gente aqui, ó. Falhas do passado, procura-te um espírito responsável e ele vai procurar as falhas, vão procurar a gente hoje. No corpo nosso físico, nas enfermidades que a gente traz, na nossa família, na sociedade ou na profissão, pedindo-te reajuste. E peço permissão ao Emmanuel para também acrescentar mais um item aqui que a gente está sempre falando sobre ele, no convívio religioso também. Então vai ser o corpo físico, teremos dificuldade na família, teremos dificuldade na sociedade e no lado profissional, mas também naquela religião que a gente escolheu, que a gente abraçou e dentro até mesmo do ambiente mais íntimo dos trabalhadores de uma determinada seara, a gente vai estar encontrando dificuldades pedindo reajuste, todas elas muito de acordo com o que a gente precisa, o que a gente viveu, a gente tem que reajustar. Então, por isso que necessário para a gente é nascer de novo. E vai chegar uma hora que a gente, bem dizendo a reencarnação, né, a gente vai olhar para trás e falar, meu Deus, eu precisava disso tudo. E que a gente possa estar, a partir de agora, nos empenhando em trabalhar e aprender de novo, com atenção e sinceridade, para que venhamos a construir esse ataque definitivo. É um texto do Emmanuel que é bom a gente ler e reler e começar a se inteirar das responsabilidades que nós temos, porque a gente tem que aproveitar essa oportunidade da reencarnação e ouvir que, com muito sentimento, é necessário para cada um de nós nascer de novo.
E não é nascer de novo apenas da carne, não. É principalmente nascer do Espírito. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.